Aqui novamente, quero agradecer ao presbitério pela confiança e pela liberação também, pela oração, pela intercessão, pelo encorajamento. E é muito bom a gente não se sentir sozinho na caminhada e na jornada. É muito bom a gente olhar do outro lado, atrás e na frente, saber que nós temos uma família e que tem irmãos orando por nós, que tem irmãos nos encorajando, porque andar sozinho ninguém consegue sustentar. Ninguém, irmãos. Nenhum de nós aqui nesse lugar conseguimos sustentar por muito tempo a caminhada solitários, até porque é ordem de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Então, se o nosso Criador, o nosso eterno Deus, Ele sabe de todas as coisas, então nós precisamos permanecer o nosso coração nas suas ordens. E eu encorajo a você não andar sozinho. Não ande sozinho. Marido, esposa, vocês têm um ao outro. E tanto aqueles que estão solteiros, vocês têm a família da fé, vocês têm os irmãos. Filhos, vocês têm os seus pais. E nós precisamos conferir e caminharmos juntos, e isso é muito bom. Isso faz com que nós permanecemos. Então, eu vou dar continuidade do assunto que nós estávamos conversando semana passada. E nós falamos semana passada sobre o quê, gente? Sobre o quê? Sobre o princípio da mesa. E a vontade é recapitular tudo. Mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho que ficar de olho no nosso tempo. Mas uma coisa só eu preciso lembrar os irmãos, e isso eu preciso reforçar e lembrar, todos nós, que o ponto principal de Deus ordenar sobre a mesa no tabernáculo era para pôr o quê? Eu vou lembrar os irmãos, porque eu acho que tem vários que não estavam aqui semana passada. A ordem de Deus a Moisés para criar e formar uma mesa no tabernáculo é para que essa mesa carregue o pão da presença. Então, eu acredito que só de nós lembrarmos isso, já lembramos de tudo de domingo passado, ok? A mesa que eu e você temos na nossa casa, ela é criada para carregar o pão da presença. E nós vamos ver lá em João que quem é o pão da presença? Quem é o pão da presença? Lá em João 6, a partir do verso 22, é uma leitura que todos nós devemos... Na verdade, o capítulo 6 inteiro é muito viável que todos os irmãos leiam, que lá nós vamos ver que o pão da presença aponta para Jesus. Então, em todas as nossas mesas em que nós estamos reunidos, ali está a presença de quem? Jesus está ali presente para trazer restauração, para trazer reconciliação, para trazer perdão. Então, nós precisamos só lembrar disso, ok? Todo mundo lembrou? E quem não estava? Sim, o Fábio está refrisando que Jesus... Ele está presente por intermédio do seu Espírito. Então nós precisamos lembrar que Jesus, como homem, não está ainda presente. Ele ainda não retornou, mas ele se faz presente através do Espírito Santo. E ainda eu perguntei para muitos: quantos aqui já tiveram alguma experiência de estar em volta da mesa, seja com a sua família, seja com amigos, seja com os parentes, e ali você sentiu a presença de Deus? Quantos já tiveram essa experiência?
E eu encorajo os irmãos a todas as vezes, não só algumas vezes, mas a todas as vezes que você estiver em volta da mesa, você sentir a presença de Deus. Porque os nossos corações, primeiro, precisam estar conectados à realidade de quem Deus é. Por que que nós não sentimos? Porque nós não estamos conectados na realidade de quem Deus é. Nós estamos ocupados e distraídos com os nossos problemas, com as nossas coisas, com os nossos dia a dia, e nós não nos atentamos o nosso coração e a nossa mente à realidade de quem Deus é. Por isso que a mesa muitas vezes, em vez de ser bênção, é maldição. Porque é lugar de briga, é lugar de discórdia, é lugar de descontentamento, é lugar de insatisfação porque a comida que está na mesa não é boa. É lugar de corre-corre, mas nós estamos aqui, o Senhor está ainda insistindo por nós, voltarmos os nossos olhos para aquilo que é importante para Ele. E nós entendermos que a mesa, o lugar onde nós nos reunimos com família, é o lugar onde nós devemos cultuar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito até aqui. Então, eu quero encorajar os irmãos, e eu vou repetir bastante essa palavra, porque ao redor da mesa é o lugar de nós agradecermos ao Senhor. Ao redor da mesa é lugar de nós louvarmos ao Senhor. Ao redor da mesa é lugar de nós confessarmos os nossos pecados. Ao redor da mesa é lugar de perdão. Ao redor da mesa é lugar de reconciliação. Mãe, pai, quando você for preparar o alimento para aquela refeição, traga isso à sua memória. Fala para os filhos prepararem a mesa. E ali, quando vocês estiverem todos sentados comendo a refeição, agradeçam ao Senhor, cultuem ao Senhor. Porque nós temos batido bastante na tecla, o seu Haroldo tem lembrado muito a nós, de nós termos um hábito diário de cultos domésticos. Quantos aqui já ouviram sobre isso? Todos da nossa comunidade já ouviram em algum momento. Todos os dias é dia de nós cultuarmos ao Senhor. E o lugar da mesa, o lugar ali de uma refeição por dia, de todos, porque eu posso entender que o horário de trabalho de muitos dentro do lar acaba não conciliando de estar todos ao redor da mesa. Mas no mínimo uma refeição por dia. No mínimo 3 refeições por semana, a família precisa estar em volta da mesa, reunidas. E ali vocês cultivarem um ambiente profético, uma atmosfera de engrandecer o Senhor e chamar o Senhor para aquele lugar. Ok, irmãos? Vamos encorajar uns aos outros a partir disso? E aí, irmão, como que está sendo? Vocês estão conseguindo reunir os seus filhos na mesa? Vamos lembrar uns aos outros, ok? Então, nós falamos muito disso semana passada. E aí nós vamos dar continuidade sobre o princípio da mesa em ação. Então, nós vamos ler alguns versículos e nós vamos ver benefícios do que a mesa traz para o nosso lar. Eu até pensei de algumas pessoas que me procuraram durante a semana testemunhando. Eu até ia dar oportunidade dessas pessoas falarem aqui e seria muito edificante. Eu lembro de um testemunho e eu preciso compartilhar isso com vocês. A Gabi não está aqui, né? Não. Ela compartilhou comigo. Ela é solteira. Os pais dela são católicos, né? Praticantes. Eles são uma bênção. Eu amo a mãe da Gabi. Ela é uma referência de mulher para mim. E ela tem os irmãos, então ela é solteira. Ela vai casar mês que vem. E ela, ao ouvir essa mensagem, ela internalizou dentro dela e pediu ajuda ao Senhor. E aí, durante a semana, ela falou, testemunhando para mim, ela falou que ela foi no mercado, ela comprou uma lasanha, porque ela não dava tempo dela cozinhar aquele dia. Ela comprou uma lasanha, fez um arroz lá, que ficou tudo papa. E ela preparou a mesa
com todo o entendimento daquilo que ela recebeu domingo passado. E ela preparou a mesa e chamou o pai, a mãe e os irmãos. E ali na mesa ela colocou todo o coração dela para a família dela. E ela falando para mim, eu comecei a sentir o Senhor, porque o Senhor veio naquela mesa. Houve reconciliação, houve agradecimento, houve honra, houve muita honra entre pais e filhos, filhos e pais. Houve perdão, houve coisas de filhos, principalmente da Gabi, ela lembrou de coisas lá na infância dela. E ela honrou os pais dela. E ali ela falou, Débora, eu senti muito a presença de Deus no meu lar. Foi uma oportunidade de eu falar do Evangelho para minha família. Foi uma oportunidade de eu expressar o amor de Deus ali à minha família. Então, isso para mim foi assim, edificou muito a minha vida aquele dia que eu... E muitos outros irmãos também que até procuraram o Fábio. Então, como eu disse semana passada, e eu volto a falar, haverá muitos testemunhos na nossa comunidade a partir desse entendimento e dessa realidade de prática no nosso lar. Não só de teoria, mas de prática e de fé. Porque viver uma vida em Deus e entendendo a sua palavra é viver por fé. É você praticar as coisas que você não vê, mas você espera em Deus. Fé. E vamos continuar então. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em 2 Samuel, vamos lá. Perdão, vamos abrir em 2 Reis, só para a gente lembrar. 2 Reis. Segundo Reis 20, verso 1. Eu vou pedir para pode ser um homem com uma voz bem forte aí. Lê bem alto para a gente o verso 1 de 2 Reis, capítulo 20. Mas bem forte. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Então a ordem de Deus é: coloque a tua casa, e se não colocar ela em ordem, o que vai acontecer? Morrerás. E esse morrerás é sem salvação. Morrerás sem estar eternamente com Deus. E isso que deve trazer temor aos nossos corações. Porque morrer, muita gente quer morrer, para acabar a vida aqui, pronto, acabou. Mas nós somos eternos, irmãos. E nós precisamos, nosso estilo de vida hoje revela a nossa eternidade. Revela onde nós vamos viver a nossa eternidade. Isso é sério. Nós não podemos pensar passageiros. Nós não podemos pensar, é esse momento aqui, essa vida aqui acabou. Não. Nós somos eternos e onde nós passaremos a nossa eternidade, é isso que nós devemos nos preocupar e nos posicionar hoje. O tempo hoje. Então, há uma ordem ao rei Ezequias. Há uma ordem que colocar a tua casa em... E essa é uma ordem para nós também.
Colocarmos as nossas casas em ordem. E foi isso que nós tratamos bastante semana passada. E agora, depois de tudo que nós conversamos sobre a mesa, eu quero compartilhar com os irmãos sobre os benefícios do princípio da mesa em ação. Agora nós vamos para 2 Samuel. Segundo Samuel 9. As Escrituras revelam a nós muitos benefícios de comermos à mesa. Então agora nós vamos juntos passar por algumas passagens em que as refeições na mesa fez muita diferença na vida daqueles que foram convidados a participar. Então, uma passagem bíblica que nós vamos ler aqui é a restauração da confiança e a valorização pessoal. E todo o contexto aí eu não vou ler com vocês. Bom, eu tenho muita vontade de ler todo o contexto. Eu não tenho vontade de ler só a passagem, mas vai ser muito importante nós lermos todo o capítulo 9, para os irmãos atentarem mais ainda o que nós vamos falar aqui. Eu ia ler só o capítulo 6 e 7, o versículo 6 e 7, mas nós vamos ler tudo. A partir do verso 1. Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul, para quem eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Havia um servo da família de Saul chamado Zipa. Levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou: tu és Ziba? Eles respondeu: teu servo. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para quem eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. O rei lhe perguntou: onde ele está? Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: aqui está teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhes fez reverência e disse: quem é o teu servo para atentares para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: dei ao filho de teu servo, de teu senhor, tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerás sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Precioso isso, não, gente? E eu acredito que todos aqui já ouviram sobre essa passagem. Nós vamos ver aí que Davi, ele deu um senso de valorização à aliança com Jonatas e ao seu filho, que estava totalmente excluso, abandonado e com medo. Davi o chama para a mesa. Então eu quero convidar os irmãos a prepararem a mesa para aqueles que são rejeitados. Preparar a mesa para aqueles que se sentem indignos de participar à mesa. Prepare a mesa e convide essas pessoas. Prepare a mesa e chame os rejeitados. Chame pessoas que não se sentem dignas de participar com você à mesa.
Isso é o Evangelho. Isso é o que Jesus fez, faria até os dias de hoje, se Ele estivesse entre nós. E nós vamos vendo que no decorrer da palavra de Deus, que nós vamos caminhar aqui, o quão nós precisamos quebrar do nosso coração preconceitos, o quão precisamos quebrar, como é que fala quando eu escolho pessoas ou acepções, escolhas. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos eliminar do nosso vocabulário esse não, esse sim. Nosso Jesus não é um homem de tal atitude. Nosso Jesus é o homem que senta com qualquer um, Josimar, e que serve, e que ama. Vamos mais um pouquinho, em 2 Reis também, 25, voltem aí um pouquinho. Em 2 Reis, voltar não, vai para frente, perdão. Segundo Reis 25, 29, o contexto é, o rei Joquim, ele era um jovem de 18 anos, onde ele tinha o seu pai que fora morto e fez tudo errado. Eles eram rei em Judá. E aí Joquim, com 18 anos, assume o trono e faz tudo errado como pai. Só que o rei da Babilônia vai lá, ataca, assalta Judá e leva o rei Joquim, sua mãe, todos os seus servos, todas as suas mulheres em prisão. E o rei Joquim, esse jovem de 18 anos, fica preso por 37 anos na Babilônia. E ele fica preso em prisão, tá? Ele não fica lá na Babilônia como um cidadão, ele fica preso na prisão durante 37 anos. E passa-se esses 37 anos, o rei da Babilônia solta o rei Joquim e o chama para a mesa. E nós vamos ler esse contexto em 2 Reis 25, verso 29. Então vamos lá. Vamos do 27. Depois disso, no 37º ano do cativeiro de Joquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, libertou da prisão Joquim, rei de Judá. Ele o tratou bondosamente e concedeu-lhe lugar de maior honra do que os dos reis que estavam com ele na Babilônia. Ele também mandou trocar suas vestes de prisão e ele comeu da mesa real todos os dias da sua vida. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui, o que a mesa traz para nós, o que o Evangelho traz para nós nessa manhã, é que a mesa é lugar de inclusão. A mesa é lugar de chamarmos pessoas a qual nós acusamos um dia. Pessoas que nós julgamos um dia. Pessoa que nós ferimos um dia, que nós ofendemos um dia. E nós precisamos trazer essas pessoas para a mesa. E desfrutarmos do pão da presença. E desfrutarmos do Cristo ressurreto. E desfrutarmos daquilo que Ele fez por nós. E daquilo que Ele está fazendo em nós. A mesa é lugar de nós realmente morrermos para nós mesmos. E deixarmos a vida de Cristo surgir, nascer. O novo nascimento dos nossos filhos estão ao redor da mesa.
O novo nascimento das nossas relações, do Cristo ressurreto, está em volta da mesa, irmãos. Vamos valorizar, vamos trazer de volta a essência. Aquilo que um dia Jesus pagou um alto preço por nós. Não vamos negligenciar o valor da mesa na nossa casa, irmãos. Vamos parar de valorizar o irmão de fora. Vamos parar de valorizar o nosso culto domingueiro, que só ali nós sentimos Deus. Não, irmãos. O nosso culto começa dentro dos nossos lares, no café da manhã, com os nossos filhos ao redor da mesa. Os nossos cultos começam em casa, com a família toda reunida em volta da mesa. Então eu convido você a preparar a mesa e chamar alguém que você expulsou da sua vida um dia. Eu convido você a preparar a mesa e chamar alguém que você rejeitou das... Opa, caiu o quadro. Eu convido você nessa manhã para preparar a mesa e chamar alguém que você expulsou da sua vida um dia. Que você falou, esse eu não quero mais. Mas faça isso no Espírito, irmão. Faça isso em oração. Faça isso com o seu cônjuge, junto com você. Faça isso com os seus filhos ali com você. Faça isso no Espírito. A mesa é lugar de restauração de relacionamentos, do que apenas pedir desculpas. Que é muito fácil e é muito mais prático, né? Mandar uma mensaginha, sim ou não? A era digital, né? Sem olhar nos olhos, sem ter o contato físico. É muito mais fácil. Pedir perdão, viu? Como que você pediu? Mandei uma mensagem. Estou em paz agora. Irmãos, não sejam enganados. Não tirem os costumes que o Senhor deixou desde o início. Prepare a mesa, olhe nos olhos. Esqueça celular nessa hora, esqueça. Mas está longe. Tudo bem, então liga a videochamada. Lucas 15, 23, vamos lá. Aqui é só para nós complementarmos o que nós já estamos falando. Aqui é uma passagem muito conhecida entre nós, a parábola do filho pródigo, que ele vai embora e o pai deixa ele ir, mas quando ele volta, o que o pai faz? Vamos ler lá? 15, 23. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos. O que o pai faz para a volta do seu filho ao lar? Prepara uma grande mesa e prepara uma linda festa. Então nós precisamos aprender com a palavra. E Salmos 23, 5... Nós vamos aprender com o pai do filho pródigo que a restauração de relacionamentos familiares, ela está em volta da mesa. E nós vamos aprender com o salmista, em Salmos 23, 5. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Nós vamos ver aqui uma chave, irmãos. Que a unção, ela é derramada
em volta da mesa. Nós também vamos perceber com o salmista que ele pede: prepara uma mesa diante dos meus. Ou seja, Senhor, me ajude a lidar com os meus inimigos ao redor da mesa, porque ao redor da mesa você está. Ao redor da mesa você está presente. Ao redor da mesa você ali se manifesta. Então eu quero encorajar vocês, irmãos, negociem as suas diferenças na mesa. O que eu estou querendo dizer? Marido e esposa, vão para a mesa quando tudo está muito ruim dentro de casa. Marido, esposa, prepare a mesa e chame um ao outro. Vamos conversar? Não estou falando que o seu cônjuge é seu inimigo. Mas às vezes é. Às vezes é. Então comece em casa, preparando a mesa. Prepara a mesa para os meus inimigos. Nem pensei nisso na hora, agora que veio. Mas é sério, irmãos, porque com quem a gente mais briga no dia a dia? Com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Então essa mesa precisa ser preparada todos os dias em casa. Mas é uma verdade absoluta, irmãos. Sabe, aquele dia que não está nada bem em casa, eu convido e encorajo você, prepare a mesa. Prepare a mesa. E nós testemunharemos dos grandes feitos do Senhor ao redor da mesa. Ao redor da mesa. E eu quero compartilhar com vocês, para a gente fechar essa parte dos benefícios da mesa, em Atos 2,46. Esse eu gostaria que todos os irmãos abrissem comigo. Atos 2,46, porque nós vamos gastar um tempinho aí. Atos 2,46. Nós vamos ver aí, irmãos. E eu peço ao Senhor que Ele abra o nosso entendimento com mais graça nessa manhã, para que nós possamos realmente receber esse direcionamento, essa verdade de Deus como igreja para nós nesse tempo. Atos 2,46 diz assim: e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. A minha vontade é ler todo o capítulo de Atos 2, porque todos nós precisamos compreender esse contexto de que a igreja de Cristo está nascendo aí. E nós, como igreja, temos como uma referência, como um exemplo, a igreja primitiva. Nós precisamos, como igreja, voltar os nossos olhos de como a igreja de Cristo na terra iniciou. E nós precisamos voltar o nosso olhar e o nosso coração. E nós, como igreja do século 21, em Rio Claro, precisamos orar unanimemente para nós sermos levados a essa igreja pura, a essa igreja simples, a essa igreja que ama o Senhor de verdade, sem comparações, sem competições, sem um olhar, porque a outra família, olha como os pais educam os seus filhos, olha os meus.
Irmãos, o padrão para nós é Jesus Cristo. Nós precisamos correr com os olhos fitos e fixos nele. Paulo foi bem ousado mesmo em dizer: olhem para mim. Olhem para mim. Mas ele disse isso com propriedade. Ele disse isso porque a vida dele falava por si mesma. Irmãos, nós precisamos ser ousados e corrermos como Paulo, para podermos falar para os nossos irmãos: olhem para mim. Mas, de fato, não olhem para mim carnalmente. Olhem para o Cristo que está sendo gerado dentro do meu homem interior. Olhem para o Cristo que está amadurecendo dentro de mim. Porque o que há de bom em mim não vem de mim. O que há de bom em mim vem de Cristo. Como o Fábio disse aqui também na apresentação. Qual tipo de homem nós temos como padrão e vivemos todos os dias? O primeiro ou o segundo Adão? E eu quero só compartilhar com vocês aqui essa expressão, partir do pão, que nós lemos aqui no versículo 46. Partir do pão é a expressão da refeição que os cristãos faziam regularmente à mesa. Então, vamos ler de novo. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Eu vou falar aqui. O Fábio falou, então eu já vou entrar, e é uma das coisas que eu ia entrar com vocês. Que o partir do pão, o que a Bíblia diz? O partir do pão no templo. É assim que está? O partir do pão no trabalho. É assim que está? O partir do pão na padaria. Como que está então, igreja? O partir do pão em... E o que os judeus, o que os cristãos, como eles partiam o pão? Só de domingo? Em comum acordo, eles partiam o pão em casa. E eu quero trazer para vocês que, além, essa expressão do partir do pão, além de ser as refeições regularmente que eles tinham entre si em casa, também refere-se ao pão e vinho que tinha toda a refeição na mesa. Todas as vezes que os cristãos primitivos se reuniam entre si, eles tinham o pão e o vinho na mesa. Então, além de eles comerem juntos, eles partiam o pão e bebiam o vinho. Todas as refeições. Em nenhum momento na Bíblia, eu e você vamos ver o Senhor dirigindo a nós tomarmos Santa Ceia uma vez por mês. E se alguém achar, nos mostre. Nós vamos ver só Jesus falando: e todas as vezes que vocês comerem, lembrem-se de mim. Faz toda a diferença, né, irmãos? Nós precisamos, a partir desse entendimento, pararmos de irmos para a mesa só pensando nas nossas paixões carnais. Precisamos ir para a mesa e pararmos de pensar só na nossa fome carnal. Nós precisamos ir para a mesa e lembrarmos de Jesus. E lembrarmos todas as vezes do seu sacrifício por nós naquela cruz. Em Lucas 22, 19 e 20, nós vamos ver Jesus falando: e todas as vezes que comerem, lembrem de mim. Lembrem de mim. A gente traz isso muito para o ritual só da ceia. Só da ceia. Não, amados, todas as vezes que vocês se reunirem em volta da mesa para comer uma refeição em comunhão, em comum acordo, pensem
de mim. Lembrem de mim. Irmãos, isso faz toda a diferença nas nossas refeições em volta da mesa, dentro do nosso lar diário. Então é possível que nós cultuemos o Senhor todos os dias dentro dos nossos lares, sim. Há a possibilidade de termos uma vida habitual, de adoração, de honra ao Senhor, sim. Ninguém aqui fica sem comer um dia inteiro. E se fica, meu amado, glória a Deus, porque você está chegando num jejum precioso. Vai firme. Mas é impossível você ficar um dia sem sentar na mesa. A não ser que não tenha hábito. Então, irmãos, eu encorajo vocês, a partir desse entendimento, vocês retornarem à mesa com a família. Todos os dias. Ah, todos os dias não dá, Débora. Tudo bem. Então, no mínimo, 3 vezes por semana. Irmãos, desliguem a televisão na hora da refeição. Proíbem qualquer membro da família ir com o celular para a mesa. Não fiquem distraídos em volta da mesa, irmãos. Se conectem ao Senhor e uns aos outros. Pais, a hora da mesa é a hora de você ouvir os seus filhos. Quais as dificuldades deles? Na escola, no trabalho, em casa, na relação pai e filho. Em volta da mesa é a hora de ouvirmos o coração um dos outros. E nós fugimos disso porque nós sabemos que nós vamos ser confrontados, irmãos. Mas quem lembra do Senhor, na hora de ir para a mesa, vai querer ser confrontado para mudanças. Não dá mais, irmãos, para nós nos comprometermos 50% com o Evangelho. Ou nós nos comprometemos com totalidade, ou nós não nos comprometemos. Lembrem, eu bato muito nessa tecla e eu gosto muito de lembrar os irmãos, porque eu me lembro, o Senhor me lembra. Débora, não tubie entre 2 pensamentos. Escolha ser de Deus ou de Baal. Escolha quem é o Senhor da sua vida, eu ou Mamon. Escolha ser quente ou fria. Escolha, irmãos, escolhem, coloquem em ordem a casa de vocês e escolham hoje quem é o Senhor de vocês. Deus ou Baal, Jesus ou Mamon, és quente ou és frio, porque o morno será vomitado. Naquele dia, não vai adiantar você falar, eu estava lá, Senhor, todo domingo. Eu orei, eu profetizei, eu expulsei demônios em teu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tem muita gente que entra em crise com essa fala de Jesus. Como que Jesus não me conhece? Se ele me escolheu desde a fundação, como que ele não me conhece? Jesus só quer dizer o seguinte, eu te dei um período de 70 anos na terra. E esse período de 70 anos que eu te dei na terra, você não decidiu me conhecer. Então, por isso, eu não te conheço. E você teve uma escolha. E eu te dei essa escolha. E você escolheu. Então, você viveu 70 anos na terra, com os seus planos, os seus propósitos, os seus desejos carnais, as suas paixões carnais. Então eu não te conheço, porque você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Irmãos, é muito sério isso. Então eu te chamo a escolher hoje. O termo comunhão não significa apenas estar junto. E sim
ter em comum. Faz diferença, não faz? Faz muita diferença nós entendermos, irmãos, vamos ter uma comunhão? Vamos passar um tempo juntos? Todos nós falamos isso e todos nós temos esse entendimento. Mas comunhão quer dizer estar em comum acordo. Faz diferença, não faz? Porque viver a presença de Deus em volta da mesa é o que os cristãos primitivos viviam. Eles viviam em comum acordo. Eles viviam da mesma fé. Eles viviam da mesma crença. Eles viviam, tudo em comum havia entre eles. Até nas finanças, até nos bens materiais, tudo era em comum. Aí pega a gente por dentro. Sim ou não, irmãos? A igreja em Atos 2, ela foi unificada, ela foi exaltada e ela foi multiplicada. Por quê? Porque eles viviam o Cristo ressurreto todos os dias em volta da mesa. E todos os dias os salvos iam se acrescentando. E eu quero me ater aqui um pouquinho com os irmãos. 2,46, nós vamos ler que perseverando de comum acordo todos os dias no templo. Ou seja, eles se encontravam diariamente. 6:1, vamos um pouquinho aí, ó. Atos 6:1. Na minha Bíblia eu virei só uma página. Não, virei duas. 6:1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles que estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimento. Ou seja, eles cuidavam uns dos outros diariamente. « 2,47, volta aí as duas páginas. Louvando a Deus e contando o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que hão de ser salvos. Cuidavam um dos outros, todos os dias, pessoas eram salvas. Olha a igreja primitiva, gente, vamos voltar os nossos olhos para a igreja primitiva. O que acontecia diariamente com eles? Vocês estão prestando atenção comigo aí? Diariamente eles se encontravam. Diariamente pessoas iam sendo salvas. Diariamente um cuidava dos outros. 17:11, Atos 17:11. Vai um pouquinho aí, mais umas pagininhas para frente. Aqui é muito rico essa parte também para nós. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. O que os irmãos da igreja primitiva faziam, irmãos? Eles examinavam as Escrituras então eles se encontravam. Pessoas iam sendo salvas. Uns cuidavam dos outros. E eles examinavam a palavra. Não era só de domingo. Não era só de quarta na igreja nos lares.
mas aí você pode olhar e falar assim, mas como nós vamos todos juntos se encontrar diariamente? Irmãos, nós precisamos ser lógicos e racionais. A igreja primitiva, eram de muitos irmãos. Quando se falam que eles se reuniam, eram em pequenos grupos. Eles não se reuniam, na verdade, eles se reuniam todos juntos no templo, que era uma vez por semana, no templo. Mas diariamente era uma família que almoçava com a outra, era uma família que jantava com a outra, era uma família que estava orando pela outra, era uma família que estava cuidando da outra, era uma família que conferia as escrituras uma com a outra. Por isso que no início eu falei, irmãos, não decidam andar sozinhos. Nós somos o corpo e que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos essa realidade de que somos família de Deus, de que somos o corpo de Cristo. Nós precisamos entender para nós nos movimentarmos em fé. Porque se você como casa, você como sacerdote do seu lar não entender isso, você não vai se movimentar. E você vai ficar sozinho com a sua esposa em casa, querendo ser salvo sozinho. A fé cristã era uma realidade diária daqueles irmãos. A nossa oração nesses dias é, Senhor, aumente a nossa fé. Vamos aumentar essa oração entre nós, irmãos? Me ajudem, nos ajudem, por favor. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para vivermos como igreja na terra. Aumenta a nossa fé para vivermos o corpo de Cristo na terra. Aumenta a nossa fé, Senhor. Porque, irmãos, tudo que nós formos fazer é em fé. Se o Beni, eu preciso me relacionar com você em fé. E acreditar no poder de Deus da sua vida em fé, gente. Sabe por que nós estamos muitas vezes nos corrompendo? Porque nós nos relacionamos na carne. Nós nos relacionamos carnalmente, não em espírito. A fé cristã era uma realidade diária naqueles irmãos e não uma rotina semanal. Isso tudo acontecia porque o Cristo ressurreto era uma verdade viva para eles. E seu poder de ressurreição operava na vida deles por meio do Espírito Santo todos os dias em volta da mesa. E a outra parte que eu quero conversar com os irmãos é essa outra expressão de Atos 2:46. Então nós vemos aí, partindo o pão em casa. E a outra expressão é, comiam com alegria e simplicidade de coração. E aqui eu falo com vocês e a gente termina a nossa conversa. Então vamos lá. Comiam com alegria e simplicidade de coração. Irmãos, essa expressão me tomou por dentro de uma forma de clamor. Senhor, ajuda-nos a viver essa simplicidade em nosso meio. Senhor, ajuda-nos a estarmos alegres quando nós estivermos juntos. E sermos simples. Simples. Sem comparação, sem competição, sem arrogância, sem egoísmo, sem egocentrismo entre o nosso meio, mas simplicidade de coração. Senhor, nos ajude. Elimina de nós a aceitação, a rejeição, para que quando nós estivermos juntos, os nossos ambientes sejam alegres e simples. Alegres e simples. Alegres e simples. Senhor, derrama sobre nós esse ambiente. Irmãos, é isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Nós como igreja, Senhor, faz-nos pessoas alegres e simples de estarmos um com os outros.
E que a nossa base de estarmos um com os outros não seja o que eu fiz, as minhas experiências, como eu sou, olha do jeito que eu faço. Irmãos, que quando nós estivermos juntos, nós podemos compartilhar da base firme, fundamento que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o motivo das nossas conversas, é o motivo das nossas relações, irmãos. E de quando eu estiver com você, eu revelar para você o quão mal eu sou, o quão podre eu sou. Porque você vai olhar para mim e nós vamos orar um pelos outros e vamos correr para Cristo juntos. Irmãos, eu tenho falado isso para o Fábio e para as crianças em casa, quando nós estivermos com qualquer pessoa, seja dentro da nossa casa ou fora da nossa casa. Se não for para revelar Cristo, nós não vamos. Se não for para Cristo ser revelado, nós não vamos. Porque nós não queremos ninguém olhando para nós como os super-heróis, como os santos da terra, como o padrão de família que não existe em nós. É Cristo, irmãos. Porque quando eu vou em qualquer ambiente, batendo no peito o que eu fiz, quem eu sou, você está querendo ser aceito. Você está querendo que as pessoas te olhem como padrão e modelo. E você não vai sustentar isso, irmão. Você não vai conseguir sustentar isso. Note-se como Cristo se tornou o centro de toda a vida daquelas pessoas. Se nós lermos Atos 1, 2, 3 e todo o livro, nós vamos ver como Cristo era o centro daquelas reuniões, daquelas mesas. E lindo, em grande alegria. Ei, deixa eu dar um detalhe para vocês. Alegria não é exclusão de problemas, ok? Alegria não é remoção de problemas. Alegria não quer dizer que eu estou aqui, está todo mundo feliz porque ninguém tem problema. E aqui é um ambiente alegre. Isso é uma mentira. Eu vou estar com vocês vão estar comigo e vai ter muitos problemas. Muitas coisas para um confessar para o outro, muitos dilemas, muitas mazelas, mas a alegria do Senhor estará em nosso meio, para nós desfrutarmos daquele momento. Tá tudo mal. Gente, acho que, né, amor, quem se reúne com a gente já sabe, né, que vai chorar, porque o Fábio vive mais mal do que bem. E eu também, ultimamente. Irmãos, mas nós vamos sair, sabe, aquele ambiente não pesado, mas revigorado, sabe, de palavras proféticas, de palavras de vida. Ei, tá tudo mal, mas vai ficar tudo bem. Porque tá tudo mal mesmo, e vai ficar tudo mal mesmo, vai piorar mais ainda, gente. Mas tá tudo bem, Fábio. Sabe por quê? Por causa do que nós cremos, a nossa bendita esperança. Vai ficar tudo bem. Gente, nós precisamos nos reunir mais e viver num ambiente de alegria e de simplicidade. E eu lembro que um dia que eu falei que simplicidade não significa você ir de chinelo havaianas em todos os lugares. Desmistifica isso também. É para eu ser simples, então vou com aquela minha bermuda velha mesmo, com meu chinelinho que está arrebentando, minha sandalinha de Jesus. Eu vou com aquela minha blusa que já tenho 10 anos ela. Gente, não é o externo. Simplicidade não fala do externo, simplicidade fala, a Bíblia fala, e comiam com alegria e simplicidade de coração. É interno. E sabe como que eu resumo para você e para mim o que é simplicidade de coração? É você estar com os seus irmãos entendendo o seu serviço sacerdotal.
e entendendo que você está ali para servir e não para ser servido. E ali você servir e derramar muito amor de Deus, porque você é um portador da presença e do amor de Deus. Então aonde você vai, você derrama. Você derrama. Isso é ser simples. É olhar para Jesus e ver como Jesus andava nessa terra. A alegria e a simplicidade de coração é o segredo de uma vida intensa de devoção. Todos agiam em simplicidade de coração, e a simplicidade é uma das qualidades da pureza. E eu ainda eu anotei aqui, mas eu não vou me aprofundar. Mas a simplicidade resulta da pureza. Simplicidade é uma pessoa pura de coração. E eu quero ir com vocês um pouquinho em Mateus 6, 22. Vamos voltar aí um pouquinho, nós estamos em Atos, mas vamos voltar em Mateus 6, 22. Eu preciso falar isso com vocês, porque a simplicidade e a pureza é o que nos resulta de como nos relacionarmos. Antes de eu ler isso com vocês, eu preciso falar isso com vocês também antes da gente ler. O que vai perdendo a essência e a atmosfera da presença de Deus nos nossos meios é a ausência da pureza. Quando vai se faltando ou quando vai se indo embora a pureza do nosso coração, os nossos ambientes, eles vão ficando hostis, eles vão ficando pesados. Aí entra comparação mesmo, inveja, competição e tantos mais pecados por causa das paixões carnais. Porque outros dominadores vão assumindo o controle do nosso coração e da nossa mente. Gente, isso é muito sério. E nós ficamos cegos. Nós não percebemos. Como que eu denuncio isso? Eu denuncio isso com uma única pergunta que eu fiz com os pais na sexta-feira. E eu vou fazer aqui para vocês e os pais vão saber responder. Os pais que estavam presentes. Nós somos monoteístas ou nós somos politeístas? Cadê os pais aí, gente? Me ajudem. Então, o que nós somos, pais? O que é isso, Débora? Monoteístas são pessoas que têm um só Senhor. Politeístas são pessoas que têm vários deuses, vários senhores nas suas vidas. E ainda eu conversei com os pais. Ok, para responder a gente é muito bom. Mas nós somos monoteístas na prática ou na teoria? Nosso coração, nossa mente literalmente é de um só Senhor? Ou são de vários senhores? Nós precisamos nos atentar a isso, porque isso difere nas nossas relações e isso interfere nos nossos momentos juntos. Porque quando eu sou de um só Deus, quando eu estiver com você, a nossa conversa vai ser leve, vai ser pura, vai ser prazerosa. Mas quando meu coração e a minha mente são de muitos senhores e de muitos outros deuses, a nossa conversa vai ser densa, pesada. Porque eu nem sei de quem eu sou. E muitas vezes nós criamos os nossos próprios deuses. Nós mesmos criamos como um próprio Deus.
E isso é muito sério e nós precisamos avaliar a isso. E eu precisava falar isso com vocês para a gente poder entrar aqui. Porque Jesus nos ensinou que os nossos olhos devem ser simples e singelo. Vamos ler em Mateus 6:22, que agora a gente pode ler. A candeia do corpo são os olhos. De modo que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que está em ti forem de trevas, que grandes trevas serão. Irmãos, eu clamo ao Senhor que Ele traz pureza aos nossos olhos. Pureza aos nossos olhos, porque a gente sabe que os nossos olhos são a janela, uma das janelas principais para a nossa alma. E os nossos olhos, eles vão escolher os nossos senhores. É sério isso, amados, nós precisamos nos atentar a isso. E quando nós olhar simples, nós vamos ter um olhar pecaminoso. E aí é um perigo, porque aí famílias se reúnem, aí o marido da outra olha o outro homem, e vai aquela coisa pecaminosa no meio daqueles que não são, que não decidem pelo Senhor. Aí o ambiente é hostil, aí o ambiente é de pecado, aí o ambiente é de traição. Irmãos, densas trevas é esse ambiente. Mas quando os nossos olhos são tomados por pureza, por santidade, por um olhar único e exclusivo ao Senhor, o ambiente é leve, o ambiente é santo. A partir de mim, a partir de você. Romanos 16:9, vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Paulo diz assim... 16:19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Portanto, alegro-me em vós e quero que sejais sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. Sábios em relação ao bem e puros em relação ao mal. Não dá uma bugada aí na mente? Mas como assim? Porque a pessoa que tem Cristo como único Senhor, ela não vai ver maldade no que é mal. Vocês já tiveram aquela conversa em casa? Nossa, amor, você viu como aquele lá falou comigo? Não vi, amor, tá normal. Quem já viveu isso? Eu já vivi em casa isso. Olhos. O que difere? Olhos. Você está conversando com alguém e aquela pessoa fala assim, poxa, olha aquilo lá, aquilo é pecado. Aquilo lá. Vamos amar. Vamos ter olhos de amor. Gente, olhos, os nossos olhos diferem. Os nossos olhos é a candeia da nossa alma. Os nossos olhos revelam aonde nós estamos. Se estamos em trevas ou se estamos na luz. E eu super indico um livro para vocês lerem. Pacto nos Olhos. Pacto nos Olhos. E tem na Arautos? Pacto nos Olhos. Comprem esse livro, pais. Principalmente os pais. Sábios em relação ao bem, simples e puros em relação ao mal. Significa que não devemos racionalizar e nem buscar justificações intelectuais para a maldade, mas antes manter padrões simples e claros, e isso agrada a Deus. Paulo está falando que isso agrada a Deus. Irmãos, e aqui eu encerro essa parte que eu estava lendo com vocês. Mas a única coisa que eu quero refrisar é nós olharmos os nossos olhos para os nossos irmãos da igreja primitiva. Eles eram irmãos que diariamente eles queriam estar juntos. E diariamente
eles se reuniam com alegria e simplicidade de coração. E que o Senhor amplie essa revelação ao nosso coração, de sermos simples, de sermos alegres, e que os nossos olhos sejam santos, que os nossos olhos sejam purificados. Nós vamos ver lá em Mateus 5, os benefícios de pessoas a qual o Senhor ordena para o seu reino. São os pacificadores, os pobres de espírito, os humildes, os que choram. São só pessoas que têm pureza no coração e nos olhos. São os bem-aventurados, eles são chamados de bem-aventurados. Vamos eliminar toda a porcaria que os nossos olhos querem ver. Vamos eliminar toda a porcaria que quer trazer trevas à nossa alma. Irmãos, decidam hoje, eu sou de Deus ou eu sou de Baal. E o Espírito de Deus há de nos ajudar todos os dias a nossa escolha. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos uns aos outros como família da fé. Para naquele dia nós dizermos ao Senhor, Senhor, nós estamos aqui e estamos apresentando toda a nossa casa ao Senhor. Que se levantem os pais com os olhos puros. Que se levantem os pais de simplicidade de coração. Que se levantem os pais que derramam pureza sobre os seus filhos. Que se levantem os pais. Senhor, levanta-nos. Senhor, levanta-nos. Levanta-nos, lava-nos do nosso pecado. Senhor, lava-nos do lamaçal do pecado. Senhor, levanta-nos homens e mulheres puras, que vão se comprometer com a próxima geração ser pura e santa e imaculada para o grande dia. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a valorizar a mesa. Nos ajude, Senhor, a lembrarmos de você. Nos ajude a incluirmos pessoas na mesa. Nos ajude, Espírito Santo, a realmente vivermos as suas verdades na terra. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Pais, eu sinto que nós devemos aumentar o nosso clamor. E juntos, não mais separados. Não mais cada um nas suas casas, mas juntos. E realmente clamarmos por ajuda uns aos outros. Nós iniciamos aqui o treinamento de crianças e foi precioso demais. Foi profético demais. Foi muito precioso. E é necessário que isso continue dentro de casa.